Poxa, mas eu não sei nem falar português? Para que aprender inglês? Hello, folks! Olá, galera! Welcome! Bem-vindos ao nosso canal de aula de inglês. Hoje nós vamos fazer uma das nossas primeiras aulas e vamos estudar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre isso. Eu não sei falar nem português, para que eu quero saber de inglês? Primeiro, olha, galera, todo mundo sabe falar português. Nós sabemos falar português. É óbvio que sabemos, cada um do seu jeito. Todos os países que falam língua inglesa também, cada local do país fala de um jeito. Isso é normal. Mas então por quê? Por que, afinal de contas, então aprender inglês? Vamos falar um pouco sobre isso. O inglês é falado em inúmeros países. Veja no nosso mapa, olha quantos países que se fala a língua inglesa. Então é uma língua internacional. Ela não é uma língua que só se fala nos Estados Unidos, do jeito que a gente sempre pensou, às vezes, ou entende. Não. A língua inglesa é falada em inúmeros países como língua principal ou como segunda língua. Tem a língua principal, né? Por exemplo, França. A língua principal da França é o francês, mas todos falam inglês também. E veja que nós temos também um país na América do Sul que também fala o inglês como segunda língua. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Por quê? Por causa de viagens, por exemplo. Nós precisamos aprender. Mas, professor, eu nunca vou viajar, nunca vou sair do Brasil. Primeiro, nunca fale nunca. Por que você não vai sair do país um dia? Quem sabe? Então vamos nos preparar desde já? E por falar em desde já, para nos prepararmos, aqui embaixo, que tal? Dar uma curtida e inscrever-se no canal. Porque nós vamos usar esse canal para estudar bastante. Então, se inscreve no canal, ative o sininho para que você sempre seja notificado das próximas aulas. O inglês é utilizado em todos esses países que eu mostrei, mas como língua principal ou como segunda língua. Isso não quer dizer que ele não é utilizado em demais países, como por exemplo o nosso. Às vezes a gente se surpreende o quanto de inglês nós temos ao nosso redor. Vamos falar um pouco sobre onde encontramos a língua inglesa ao nosso redor. Para vocês que gostam muito, jogos online, joguinhos de celular, os jogos do computador. Para quem gosta de música, inúmeras músicas são em inglês e temos músicas lindíssimas em inglês, hein, pessoal? E às vezes a gente tenta cantar e não consegue. E a gente, às vezes, por não conseguir ou não saber um pouco, a gente acaba não escutando músicas muito boas. Inclusive de filmes, de séries que nós escutamos, que nós assistimos. Quantas e quantas canções lindíssimas tem nessas séries, que são bacanas pra caramba. Outra coisa, nem todos, mas muitos manuais de instrução. Manual de instrução, eu mesmo comprei, vou até dar um exemplo para vocês. Eu comprei um relógio, um smartwatch, um relógio daqueles que contabilizam batimento cardíaco, contabiliza a pressão da gente, contabiliza, tem acesso ao celular, o celular tem acesso a ele. Adivinha como é que veio o manual de instrução? Em inglês. Então, eu preciso saber de inglês para entender o que eu posso fazer com aquilo que eu comprei, que eu tenho em casa. Olha a coisa que a gente tem em casa, todo mundo, todos nós temos em casa. E quantas palavras do controle remoto são em inglês? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender até o menu da televisão, o menu do computador, o menu de alguns aparelhos eletrônicos, por não sabermos palavrinhas básicas do inglês que a gente tem no cotidiano. Tá vendo? Não precisamos nem ir para outro país. O inglês está presente no nosso dia a dia. Lugares turísticos. Pois é, mesmo dentro do país, do nosso Brasil, como de qualquer outro país, lugares turísticos sempre vêm acompanhados de placas e instruções nos locais, nos roteiros, em inglês, para que quem vá lá, que não conhece a língua local, pelo menos com inglês, consiga entender e para onde ir dentro do país, dentro daquele local turístico. Vamos pensar em Brasília, nossa capital. Tem placa em Brasília, em inglês.
Placa em Brasília, olha aí. Não, não essa placa, não essa Brasília. Essa placa e essa Brasília, a cidade, certo? Outro local legal, aeroportos, todas as placas, todos os indicativos em inglês, certo? Tem em português também no Brasil? Tem, mas se você sair do Brasil para ir em outro lugar, se você sair do Brasil e for para a China, você sabe falar chinês? Ninguém vai aprender chinês porque não é uma língua falada no mundo inteiro, ao contrário do inglês. Então você vai encontrar lá naquele país também as placas, os indicativos de local onde você faz o check-in. Olha aí, vai comprar uma passagem de avião, você tem que fazer o check-in. O que será o check-in? Check-out e assim por diante. Tá vendo como o inglês está mais presente do que a gente imagina? Dentro dos aviões, inclusive as plaquinhas que tem dentro dos aviões sobre a segurança que a gente tem que ter e os cuidados caso haja um acidente. Porque pode acontecer, apesar de avião ser o transporte mais seguro do mundo. E isso é uma grande verdade. Então você vai ter instruções em inglês. Você vai querer estar instruído dentro de um avião caso aconteça alguma coisa. Correto? Correct? Pois é. Relações internacionais. O que é isso? Isso já vai na parte profissional. Muitas profissões vão pedir para que você tenha conhecimento mínimo de inglês. Às vezes você trabalha numa empresa no Brasil que de repente, por exemplo, precisa mandar um e-mail para uma empresa fora do país e geralmente essas transações, essas conversas acontecem em inglês, mesmo por e-mail. E bem mais próximos de nós, as redes sociais. Lembra que eu pedi para vocês darem um like aqui embaixo no vídeo? Um like, um gostei em inglês. A gente usa essas palavras em inglês o tempo todo, principalmente na internet, principalmente nessas redes sociais. Portanto, olha a importância da gente aprender inglês, desde o básico, do mais simples, até pelo menos um intermediário. Vamos ver se a gente consegue fazer isso nas nossas aulas? Vamos ver se a gente consegue fazer isso durante esses anos de estudo? Simbora lá? Let's go! Aplicativos de celular e de computador. Quantos e quantos aplicativos nós temos e que estão em inglês? Aplicativos novos, inclusive, vem tudo em inglês, não é nem só o nome dele, correto? Além disso, nós temos um inglês muito mais próximos ainda de nós. Se nós observarmos as coisas que nós temos em casa, pegue um shampoo, pegue qualquer produto de limpeza, pegue produtos de beleza, dentro da sua casa, muitas comidas, muitos alimentos. Vocês verão muitas palavras em inglês, lógico, já falei, nos aparelhos eletrônicos, nos manuais de instrução. E aí? Né? A gente compra um produto e a gente nem sabe o que significa o que está escrito lá. Então é importante. Tá vendo como o inglês está muito próximo de nós? Nas nossas camisetas, nas nossas mochilas. Olhem os cadernos e mochilas de vocês. Geralmente sempre tem alguma coisa escrita em inglês. Os bonés, a moçadinha que gosta muito de boné, sempre tem alguma coisa em inglês. Imagina você estar usando uma coisa que está falando até mal de você. Se você não souber inglês, você vai comprar uma camiseta que está falando mal de você. Não é bacana. Aliás, fica bem estranho, não fica? E por causa disso, nós vamos para a nossa homework. Nós vamos fazer um homework, uma tarefa de casa. E qual vai ser essa tarefa? Antes disso, não esqueça. Esqueça. Subscribe. Inscreva-se. Subscribe. Até pouco tempo, aqui no YouTube era subscribe, era em inglês. Agora também está em português. Mas, subscribe. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para que você seja notificado quando eu colocar a próxima aula. Beleza? Vamos lá. Qual é a nossa homework? Qual é a nossa tarefa de casa? Homework. Tarefa de casa. Vocês vão procurar em casa. Pode ser em jornal, pode ser em revista, pode ser em qualquer coisa que vocês têm em casa. Alimentos, embalagens. Onde vocês encontrarão palavras em inglês. Pede para a mamãe, pede para o papai, recorte. A embalagem pede para tirar só o rótulo, não precisa recortar a embalagem. E nós vamos fazer um cartaz com essas palavras em inglês. Nós vamos intitular esse cartaz de Words Around Us.
palavras ao nosso redor. Words around us. Palavras ao nosso redor. Que nós temos todo dia no nosso cotidiano. Certo? Beleza? Guardem e esses recortes de vocês. E no momento oportuno eu vou falar como é que nós vamos fazer isso em nossos cartazes. E para hoje fica a mensagem. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Beleza? Goodbye. See you next class. Tchau. Vejo você na próxima aula.